Seja bem-vindo a mais um bate-papo de primeira. Eu sou a pastora Viviane, pastora da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste. E esse tempo nós estamos separando para dividir com você um pouco das nossas experiências, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco, na certeza de que Deus vai edificar a sua vida. E eu já quero te dar uma dica: assista esse vídeo até o final, porque no finalzinho tem uma surpresa para você. Então fique atento que no final nós vamos ter uma surpresa. E o tema de hoje é: e essa fome que não passa? E para esse bate-papo está comigo a doutora Ana Paula, que é nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e comportamental. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito obrigada, pastora, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrição, sobre alimentação. E nós temos vivido um tempo de pandemia, né? E nesse tempo de pandemia, a orientação do momento é: fique em casa. Então muitas pessoas estão trabalhando em home office, né? Estão trabalhando em casa, os filhos estão estudando em casa, várias atividades presenciais que nós tínhamos, até como igreja, foram suspensas e a gente tem ficado muito mais em casa do que ficava antes. E parece que quando a gente está em casa, né, doutora, a fome aumenta, né? Eu não sei se isso tem uma explicação científica ou é só uma impressão que a gente tem. Não, tem sim, porque o que acontece? A gente está num período de muita ansiedade por causa do Covid, de tudo que tem passado, essa questão do medo de eu posso ou eu não posso vir pegar. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar: que tipo de fome você está tendo. Você está tendo uma fome física, que é onde o seu corpo ele necessita de mantimento para ele se manter. Ou você está tendo uma fome psicológica, aquela fome que eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, vamos fazer isso para comer, porque daí o tempo passa. E uma coisa muito importante também é saber que a ansiedade ela acaba gerando vários sintomas na pessoa. Às vezes a pessoa pode estar muito irritada, às vezes a pessoa pode ter uma falta de ar, assim, que... Meu Deus do céu, eu escutei que o Covid falta de ar. Então, eu já estou sentindo a falta de ar. Aquela coisa assim: o que eu vou fazer com essas crianças correndo na sala? Não sei se mando para a escola, não pode ir para a escola, o que vai? Então, a pessoa tem que começar a observar. E uma coisa que eu noto muito é: do que você tem fome? O que está te fazendo sentir fome? É a sua raiva? É o seu cansaço? É a sua preocupação? Aí você tem que procurar identificar, porque a fome dá, e aí depois a pessoa pensa assim: bom, eu vou me recompensar. Já que eu estou trabalhando tanto em casa, eu vou me dar alguma coisa. Eu vou me dar um chocolate porque eu mereço. Ou eu vou me dar um bolo porque eu também preciso, hoje o dia foi terrível. Então, e aquela desculpa, né? Meu filho quer. Mas será que as crianças querem mesmo? Ou será que é a pessoa que está querendo e colocando a culpa neles? Estou vendo que eu estou com uma situação difícil agora. A gente realmente acaba falando dos E uma filhos. coisa também, pastora, que é muito importante é assim: todo o excesso de peso, quanto a falta de peso, ele tem um porquê. Então, a partir do momento que você vai pensar em alimentação, você tem que se imaginar como um todo. Uma visão muito errada é assim: eu vou ficar sem comer, que vai diminuir. Ou eu vou ficar só comendo fibra, que já vai melhorar. Não, porque o teu organismo ele precisa de tudo. É claro que quanto mais uma alimentação boa você tiver, mais saciedade você vai ter. E, consequentemente, vai diminuir sua ansiedade. Agora, alimentos ricos em farinha branca, açúcar, gorduras, fazem aquela coisa temporária, imediata, né? Resolveu o problema agora. Eu comi o chocolate, estou beleza. Mas daqui a um tempo você vai estar com fome de com novo. fome de novo. E essa questão da ansiedade, ela parece que é um gatilho, né? Isso. A ansiedade, ela está diretamente ligada a essa compulsão alimentar? Tá. Porque existem estudos que comprovam muito isso. Que a ansiedade, até as professoras sempre falam para a gente assim: olha, paciente ansioso, você tem que ir aos poucos para controlar, porque senão pode gerar ainda mais na pessoa uma ansiedade muito grande. Eu já peguei casos de pacientes que, se eu desse o papel do que ele tinha que comer, a pessoa se desesperava. Então, você falava assim: olha, agora você vai usar esse tipo de alimentação. Porque o que acontece? Você já pensou que você alimenta seu cérebro?
Já parou assim para pensar nisso? Tecnicamente a gente sabe, mas a gente acaba não colocando em Não prática, colocando né? em prática, Aham, por quê? Quanto mais açúcar, mais farinha branca, aham. mais industrializados, mais embutidos você der para o seu cérebro, ele vai ficar como? Ele vai ficando cansado, fraco. Em uma palavra assim, não é tecnicamente, mas isso vai gerando em você mais ansiedade. Então você precisa alimentar seu cérebro com alimentos que vão fazer o quê? Que a sua serotonina aumente, né? Uhum. Controle os seus níveis de cortisol, que aí você começa a melhorar. E outra coisa, tem que estar sempre muito hidratado. Porque às vezes também você não está com fome, mas você está com falta de água. Você E a pode estar gente acaba não sendo desidratado. disciplinado nisso, né? A gente esquece de tomar água muitas vezes, né? Esquece. E parece que agora tem até aplicativos, né? Eu já vi algumas pessoas usando aplicativo no celular para lembrar de tomar água, né? Porque a gente vive uma Isso. rotina tão doida que a gente esquece até desse cuidado Eu básico, mesmo né? presentei os meus pacientes. Eu tenho um aplicativo que a gente usa no celular com os pacientes, então ele manda lembrete para tomar água. E isso é uma coisa que às vezes até você está trabalhando o dia Uhum, inteiro, você acaba esquecendo, uhum. né, desse detalhe. É. E como a gente falou, quando a gente está mais ocioso ou com mais tempo em casa, a gente acaba tendo mais vontade de comer, né? E eu tenho Sim. aprendido que vontade de comer é diferente de ter fome, né? Isso. E a vontade de comer, por exemplo, no meio da tarde, ninguém tem vontade de comer alface, né? No meio da tarde. A gente tem vontade de comer porcaria, a verdade é essa, né? Dá vontade de comer uma pizza, de comer um doce, de comer uma pipoca. E também não é qualquer pipoca, é uma pipoca com melado e leite ninho, né? Por que a gente tem essa preferência por esse tipo de alimento, naturalmente? Porque esses alimentos, eles são ricos em gorduras, eles são ricos em açúcar. E você sabia que tem estudos que falam que o efeito do açúcar no cérebro é como se fosse a mesma coisa que acontece com uma pessoa que tem drogas. Uhum, Então, todos esses alimentos, eles são ricos em carboidrato. Na nutrição comportamental, a gente aprende que, assim, o carboidrato é como se ele te agradasse, como se ele fizesse um carinho em você. uhum, Entende? Então você está se recompensando por alguma coisa. Só que o que também precisa colocar em mente é que às vezes você pode estar totalmente desequilibrado nutricionalmente, né? Com desequilíbrio hormonal, alguma coisa uhum, metabólica, e você sente ainda mais vontade de determinados tipos de alimento, uhum, mas você precisa fazer o quê? Você precisa colocar na sua mente também que alimentos saudáveis, eles não são ruins. uhum, Né? Você fazer um bolo com uma farinha integral, usar um açúcar mascavo ou um xilitol, um adoçante, isso não vai deixar seu alimento ruim, uhum. né? Você não precisa só de coisas refinadas, essas coisas, porque é só através disso, de uma boa alimentação, que você também vai conseguir controlar esses picos de ansiedade. Você já viu uma pessoa? É muito engraçado isso. Coloca um queijo aqui, ela vai pegando um pedacinho. Uhum. Ela vai pegando outro pedaço. Quando ela viu, ela já comeu o queijo inteiro. Outra coisa é chocolate. Por que isso? Porque a gordura que tem nesse alimento chega rápido no cérebro. Então ele recebeu um sinal, agora estou legal. Uhum. Mas a hora, daqui meia hora, 40 minutos, isso passa. Aí volta de novo. E aí vai ter E o mesmo desejo de novo, o de comer mesmo mesmo. desejo. E o pior é que muitas vezes isso vem acompanhado de culpa. Uhum. Ai, por que eu comi? Entendeu? Uhum. Por que eu fiz isso? Mas não sacia, né? Não, não sacia. Uhum. E a gente percebe assim, a gente sabe disso, né? E você já falou que a alimentação ela é uma questão de saúde, né? A gente Isso. sabe que alguns alimentos eles nos nutrem e outros alimentos podem inclusive nos intoxicar, né? Pode. Nós temos na Bíblia nós temos o exemplo de Daniel, né? Que chega diante do rei e ele se nega a comer a comida do rei e ele faz uma proposta então de comer só legumes e beber só água. E no final desse período, onde ele se alimenta só de frutas, legumes, vegetais e de água, ele tem muito mais saúde do que os outros homens quando eles comparam, né? A gente sabe que tem toda uma questão espiritual nessa situação de Daniel, mas é sabido, né, que uma boa alimentação ela pode, inclusive, melhorar a nossa imunidade, né? Tudo, 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 Que tudo. dicas práticas você poderia dar para a gente assim na hora de escolher os alimentos? Porque a gente sabe que alguns alimentos nos fazem mal e a gente acaba optando por esses alimentos no Isso. dia a dia. E a gente sabe que tem alimentos que vão nos ajudar na imunidade. Nós estamos num período de Covid, Nossa.
onde está todo mundo indo para a farmácia comprar vitamina, né? Aham. Quais são as dicas assim de alimentação que a gente pode ter para melhorar a nossa imunidade, para escolher melhor os alimentos? Eu sempre costumo dizer assim, qual a função que aquele alimento vai trazer para o seu organismo. Mas agora, para estar aumentando a imunidade, é muito legal você estar usando a cúrcuma, você estar usando o zinco. Aí você fala assim, mas eu tenho que tomar zinco só em cápsula? Você pode estar também consumindo alimentos como castanha, Uhum. Castanha do Pará, castanha do caju, nozes, cúrcuma, limão, laranja, sabe? São alimentos, acerola, morango, uva, couve, espinafre. E esses alimentos também, o que que eles fazem? Eles ajudam a controlar a ansiedade. Olha que legal, se você usar gergelim, ele é rico em magnésio. O magnésio, ele vai ajudar você a relaxar. Então, consequentemente, ajuda a melhorar a questão da ansiedade. E para a imunidade, uma das coisas também que é muito legal é você estar misturando o própolis verde com a cúrcuma, né? A cúrcuma e o açafrão são a mesma coisa ou não? Eles são... Uhum, É a mesma coisa, né? isso. Mas o açafrão, a gente pode usar esse açafrão que vende no mercado, mesmo o ideal seria a raiz do Pode, natural. assim, por praticidade, porque vamos falar bem a verdade, né? Por praticidade, as pessoas às vezes acabam optando por esse que tem no mercado. O que você tem que ver é uma marca que seja de uma boa qualidade, Uhum. procedência, ler o rótulo, data de fabricação, essas coisas assim. É claro que se você tiver a raiz na sua casa, quanto mais natural, quanto mais você descascar mais e abrir menos, é Melhor. bem melhor, nem se compara. O problema é que a gente normalmente opta pelo mais fácil, né? Isso. Vai E pela falando mais ainda da prática. diferença, tem alguns lugares que até eles falam que, assim, às vezes a forma do produto ou uma marca ou outra, eles acabam fazendo uma diferencinha de um para o outro. Uhum. Mas, no geral, é a mesma coisa. E você falou que o gergelim é bom para ansiedade O também. gergelim é muito bom. Outra coisa, gente, espinafre do Popeye. Ele é muito bom para a ansiedade. Então, vamos colocar o gergelim e o Vamos. espinafre na lista de compras, né? Aham. E como nós falamos antes, as crianças estão em casa, às vezes a gente acaba dando desculpa que são as crianças. Sim. Mas a gente ouve muitos filhos, né? Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. É o tempo inteiro, né? Porque eles também estão ansiosos, também estão ociosos, né? Não pode brincar na rua, não pode sair com os amiguinhos. Então eles acabam ficando mais em casa. E quando o filho está com fome, a gente tem uma tendência de ser prático. Então vai lá, dá uma bolacha, dá um salgadinho, Isso. alimentos que a gente sabe que não são saudáveis. O que você pode dar de dica para nós que somos mães, que já não sabemos mais o que fazer para os filhos, né? E estamos optando por esses alimentos que são embutidos, na verdade, que tem muito corante, né? Que não são saudáveis para eles e a gente acaba optando por esses alimentos. O que a gente pode fazer? Sabe, pastora, assim, eu sou completamente apaixonada pela nutrição, mas eu acho que a gente tem que fazer nutrição de uma forma real. Uhum. Então, assim, é claro que isso é uma coisa minha, mas assim, eu não acho legal dar doce para criança antes de 2 anos. Não gosto que dê embutidos para criança, essas coisas todas. Mas a gente também não pode pegar a criança e colocar dentro de uma redoma de vidro Uhum. e dizer, olha, você fica aqui porque você vai comer só o que a mãe ou vai dar. Mas no primeiro passo, a criança vai ter muito exemplo dos pais. Então, se o pai, por exemplo, começar a habituar a fazer um bolo, não precisa fazer um bolo sem açúcar para uma criança, mas a questão é o que tipo de açúcar eu vou usar. Escolha um que tenha uma melhor qualidade nutricional. Então, a gente tem açúcar demerara, a gente tem açúcar de coco, a gente tem açúcar mascavo. Outra coisa procura trocar a farinha, entendeu? Em vez de ser só farinha branca, coloca uma farinha integral, uma farinha de amêndoas, uma farinha de coco, sabe? De arroz, vai fazendo essas pequenas modificações. E se você for dar alguma coisa boa para o seu filho, alguma coisa que seja saudável, já olhar para a cara dele e dizer assim, olha, meu filho, isso aqui é saudável, você vai ter que comer, a criança já vai ter um certo repudio. Agora, se você apresentar aquele alimento de uma forma bonita, sabe? Porque a gente come com os olhos. Uhum. E uma pergunta que eu sempre faço para as mães é assim, a gente nunca vê alguém chegar para uma criança e falar assim, ou para um adolescente, alguém, olha, eu vou te dar uma fruta. É sempre eu vou te dar uma bala, eu vou te dar um chocolate. E hoje a gente tem a possibilidade de estar comendo esses chocolates que tem 0 açúcar, que tem
com fibra, que tem com uma forma mais saudável possível. Porque o saudável não é comer ruim, sabe? Quer fazer uma pipoca para criança? Que criança gosta de pipoca, até a gente gosta. Mas assim, faz um óleo de coco, não me pega aquele saquinho, gente, que fala que é amor, que de amor aquilo lá não tem nada. Sabe? Faz um tempero natural, faz o sal de ervas, sabe? São essas coisas que tem que mudar. Possível, né? O mais natural possível. Agora, criança também gosta de cachorro quente, essas coisas. Aí já complicou mais um pouco. Mas troca por uma carne moída, sabe? Vai fazendo trocas, mas nunca faz essas trocas já colocando assim, olha, a gente não come mais isso porque isso é ruim, você tem que comer isso aqui porque é Porque a saudável. criança já cria uma resistência, Já né? cria uma barreira, né? resistência, porque eles têm o contato com os amigos, sabe? Às vezes eu vejo criança ou assim, não só crianças, mas que chega para mim e fala assim: "Ah, eu adoro comer chips". Eu falo: "Você gosta de comer isopor?" Aí começa a rir, né? Mas por que isopor? Aí você vai explicar o que acontece, o que pode vir. Porque como a gente criar as crianças hoje, lá na frente vai refletir. Sim. Por que a gente tem tanto obeso? Por que tem tanto hipertenso? Que, na verdade, foi uma cultura criada. Foi né? uma cultura criada. Então, assim, quanto mais alimentação saudável você tiver, olha, eu acho que virei nutricionista um pouco porque o meu avô, ele dava canteiro de horta pra gente. Sério, ele Um dava presente. um presente, né? Então, na casa dele, cada um tinha um canteiro, sabe? E aquilo foi uma coisa, e eu lembro até hoje, a gente ia para a cozinha, preparava. Às vezes, você tem que pôr também o seu filho a ter contato com o alimento, né? Falou, ó, então tá, então vamos fazer uma pipoca aqui, hoje assim, vamos fazer um suco. Vamos fazer um suco verde, o suco do Hulk, o suco da cor-de-rosa, sabe? Usar esses critérios para também atrair a criança. Para que ele não crie resistências, né? Não crie barreiras. Isso. Bom, e se tem uma coisa que a gente gosta, é de receita, né? Eu imagino que não tenha só mulheres assistindo esse vídeo, mas as mulheres em geral gostam muito de receita. Eu mesmo vivo compartilhando receita no meu Face, né? O grande desafio é fazer as receitas, né? Dificilmente a gente faz as receitas. Tem alguma receitinha que você poderia compartilhar com a gente? Tem uma receita de um shake, que ele é para ansiedade, que é assim, você pega 200 ml de leite da sua preferência. Eu gosto mais de leite à base de coco, leite vegetal. Mas você pode colocar, se você não tem problema nenhum com leite, um leite integral ou sem lactose, você coloca uma colher de sopa de aveia. Depois a gente vai deixar bem certinho. Na descrição do vídeo nós vamos deixar a receita. Aveia, cacau, coco em chips. E você pode estar usando isso no seu café da manhã, no momento que você vê que você está com uma fome de tarde que você não sabe. Outra dica muito legal é você assar algumas frutas. Você põe banana com canela, com gergelim, pode pôr umas gotas de mel, coloca ela uns minutinhos ou no forno ou no micro-ondas, né? Gente, fica muito gostoso. Isso, fica muito gostoso. E eu gosto muito de chás. Eu acho que a gente tem várias opções de chás que a gente pode usar. Sabia que com os chás tem como fazer receita, por exemplo, assim, de um chá? Você pode estar usando um chá para você fazer até mesmo um bolo ou fazer um mousse. Outra coisa bem prática é você estar usando assim, iogurte natural com fruta. Bate, coloca para gelar, principalmente se for abacaxi, essas coisas, ele fica que nem um mousse, sabe? Então, são coisas simples que pode estar fazendo. E que vai trazer essa saciedade. Vai trazer. E quando a gente fala de criança também, pode estar fazendo picolé, sabe? Essas coisas assim, que em forma de bate-suco, né? E você faz o suco de laranja, abacaxi, morango com pêssego e faz aquele geladinho para as crianças também estarem chupando. E nesse calor vão se manter hidratada e é um alimento saudável. E não é um picolé industrializado, uma coisa, né? É mais saudável. Depois nós vamos deixar então na descrição do vídeo algumas receitinhas, se você tiver interesse, você vai poder copiar ali, né? Talvez você tenha dificuldade na cozinha, então nós vamos deixar com detalhes ali para você conseguir fazer as receitas. Isso. Né? Joia. E eu tenho uma receita também que eu quero compartilhar, que é algo que Deus nos instrui. Está lá em 1 Coríntios 10:31. Diz assim: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Eu acho esse texto fantástico, Isso. porque ele nos diz assim que é possível honrar a Deus até mesmo com a nossa alimentação, com o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, dominando os nossos impulsos. Deus, ele se preocupa com a nossa saúde de forma integral. Ele nos quer saudáveis de corpo, alma e espírito. E nós, como cristãos, nós temos até uma prática de jejum, né? De jejum e oração. E o jejum, ele é uma disciplina espiritual, mas ele também nos ensina a controlar essas compulsões, né? A ter o domínio sobre os nossos impulsos, sobre a carne. E lá em Efésios 5, 29 e 30, esse texto é mais direto ainda. Diz assim: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Olha que texto fantástico. É perfeito. Né? Teoricamente, ninguém deveria odiar o seu próprio corpo, né? Essa é uma palavra do Senhor. Nos mandamentos, né, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Isso significa que nós nos amamos primeiro. Então, esse cuidado com o corpo, ele é essencial. E aí diz que cada um alimenta e cuida do seu corpo, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja. E o grande desafio que nós temos é entender que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Que a saúde física não depende só de Deus, mas depende das nossas escolhas. E nós precisamos buscar, então, uma alimentação mais saudável, buscar um estilo de vida mais saudável, para que possamos ter uma vida em abundância, vida plena que o Senhor nos prometeu. Mas isso depende também das nossas escolhas. Então, nós podemos honrar a Deus, cuidando do nosso corpo, escolhendo melhor a nossa alimentação. Esse é um desafio para mim também, que eu tenho buscado crescer nessa área, desenvolver essa habilidade de escolher melhor os alimentos, entendendo que eu posso estar nutrindo ou intoxicando o meu corpo. Existe uma coisa que a gente chama de santidade orgânica, que é saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar dele, sabendo escolher o que eu coloco dentro do meu corpo, né? Então nós precisamos ter esses cuidados e fica o desafio para você, assim como é um desafio para mim, que a gente possa pôr em prática esse cuidado, né? Escolher melhor os nossos alimentos, colocar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e viver com liberdade a vida que Deus tem nos dado. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento, podemos? Lógico. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos pelo dom da vida, agradecemos, ó Deus, pelo corpo que o Senhor nos deu, pela saúde que nós temos. Senhor, nos perdoe por muitas vezes não honrarmos ao Senhor com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Muitas vezes não cuidamos do corpo físico que nós temos. Temos buscado a Deus crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, mas muitas vezes não cuidamos do corpo como deveríamos. Pedimos perdão ao Senhor e que o Senhor nos ajude todos os dias a termos atitudes e termos escolhas que possam edificar não só a nossa vida espiritual, mas também o nosso corpo físico. Obrigado a Deus pela vida da doutora Ana Paula, por esse tempo que ela dispensou com a gente hoje, podendo compartilhar da sua experiência. Obrigado porque podemos crescer com essa troca de experiência. Abençoa a vida dela e abençoa também, ó Deus, cada uma das pessoas que nos assistem nesse momento. Que o Senhor ajude, que o Senhor dê a solução, que o Senhor dê as respostas que cada um tem buscado diante do Senhor. É o que eu oro, agradecida no nome santo de Jesus. Amém. Amém? E como eu falei no comecinho, nós temos uma surpresa, né? A doutora Ana Paula, ela tem um ateliê de doces funcionais, né? O ateliê Fafaela, né? Fafaela. Como que é esse projeto do ateliê? Então, foi de um curso que eu comecei a fazer de gastronomia funcional, porque eu comecei a sentir a necessidade de saber cozinhar. Eu sempre gostei muito de cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto dessas coisas. E aí começou, no curso, eles pediram para a gente desenvolver um doce, um salgado, alguma coisa assim. E aí nasceu a Fafaela, e acabou que eu acho que também isso vem desde a minha avó, que eu era muito de sempre estar com ela na cozinha, fazendo bolo, aquelas coisas todas. E aí nasceu. E aí hoje a Fafaela, o forte é os bolos funcionais, que são sem açúcar, sem refinados, né, totalmente saudáveis, mas eles são muito parecidos com o real. E a gente tem brigadeiro, low carb e beijinho, e também os pães de mel. Olha que delícia. Uhum. E você vai ter a oportunidade de ganhar um bolo funcional da Isso. Fafaela. Então, se você quiser participar desse sorteio, nós vamos
publicar uma foto oficial no Instagram da igreja, no PIB-SGO. Você entra no Instagram da igreja, lá na foto vai ter todos os critérios que você precisa cumprir para participar desse sorteio e você vai estar concorrendo a um bolo funcional. Então, se você quer experimentar essa alimentação mais saudável, quer ter a oportunidade de conhecer esses alimentos, você vai poder concorrer a um bolo da Fafaela. Então, vai lá no Instagram, procura lá a foto oficial desse vídeo e com certeza você vai ter essa oportunidade, então, de ser sorteado com um bolo, ok? E se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha, põe aí nos comentários a sua experiência, se você está com alguma dificuldade nessa área também. A gente quer crescer nessa troca de experiência, então põe seu comentário aí para a gente saber o que você está pensando, como você recebeu esse vídeo. Se você também quer sugerir algum tema para a gente trazer no nosso bate-papo de primeira, pode fazer sugestões que a gente aceita. E pode curtir e também compartilhar esse vídeo, porque se foi bênção na sua vida, talvez possa abençoar muitas outras pessoas. E eu quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Crescemos muito, aprendemos muito nesse tempo, né? Agora vamos ter o desafio de colocar em prática. Né? E Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos poder nos encontrar em breve, se Deus nos permitir, no nosso próximo bate-papo de primeira.